Hora da análise com ela, Thaís Herédia. Thaís, boa tarde. A gente viveu as últimas horas aí de uma janela de oportunidade para que o presidente Lula usasse pronunciamentos ou a entrevista a Amanpour para tentar abrir um canal de diálogo. Mas, aparentemente, não foi isso que rolou, né? Não foi, né, Naka? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o presidente Lula está fazendo uma escolha política, ele tem todo o direito de fazer isso, né? As pesquisas de opinião que a gente deu aqui, da Atlas Intel, da Genial Quest, deram a ele, chancelaram a estratégia dele, pelo menos por hora, e ele está fazendo uso desse momento político. Você falou em oportunidade de abertura de diálogo. A oportunidade escolhida pelo governo não é essa, é de aproveitamento político do momento que se apresentou para ele. E legítimo da política fazer isso, né? Agora, do ponto de vista objetivo, vai ficando distante uma saída estratégica. Porque o presidente Lula, por exemplo, podia ter combinado uma operação de good cop, bad cop, né? Bom mocinho, mau mocinho. Olha, eu, presidente Lula, até pela minha história, vou me posicionar, mas eu vou criar uma estratégia aqui, eu vou mandar o Geraldo Alckmin, por exemplo, para Washington, né? Isso é uma coisa que eu tenho ouvido dos empresários e de todo mundo que está envolvido de alguma forma na gestão dessa crise do tarifaço. Por que o vice-presidente da República ainda não foi a Washington? Não é agora, desde que Trump foi eleito. Ele não foi o escolhido para fazer a negociação, para conversar, né? Ele fez 4 reuniões com o secretário do Comércio nos Estados Unidos e todas online. E muita gente tem se perguntado assim, mas por que ninguém do governo apareceu em Washington, bateu na porta? Se ia ser recebido ou não, a cobrança aqui é pelo movimento, é pela atitude, entende, Naka? Então, o presidente está fazendo uma escolha política, ela tem um custo, ela certamente afasta a oportunidade de diálogo. Agora, a não ser que esteja acontecendo uma coisa que a gente não sabe, por exemplo, nesse preparo aí de uma conversa direta com Washington, mas por tudo que a gente tem ouvido, eu vi a entrevista do Thiago Aragão mais cedo aqui com vocês, no Money, e essa preocupação dele das portas irem se fechando. Então, olhando para hoje, dia 17 de julho, né, ainda ninguém consegue entender, afinal de contas, qual a estratégia de saída da crise que o governo está adotando. Todo mundo reconhece a estratégia política de aproveitamento da crise, mas de saída da crise, ninguém reconheceu ou identificou até agora. E do ponto de vista estratégico, quando o governo opta por colocar à frente no seu campo de visão agenda doméstica ou este momento doméstico, politicamente pode até ter alguma razoabilidade ali no curto prazo, né? Faz sentido, racionalmente, sim, claro. Né? Não, é legítimo. Do ponto de vista político, é legítimo. Agora, de que adiantará estar mais bem posicionado, melhor posicionado aí com o eleitor brasileiro, ganhar alguns pontinhos ali de popularidade nas pesquisas, se a partir do dia 1º de agosto ou alguma outra data, eventualmente, que seja combinada, os nossos produtos passem a pagar 50% de tarifa nos Estados Unidos e isso possa gerar, por exemplo, um problema econômico. Não vai adiantar nada, né, Thaís? Naka, você sabe que ontem eu liguei para consultores que estão atendendo as empresas brasileiras e também empresas americanas na tentativa de desembaraçar e acelerar o que for possível. Então, algumas coisas que estão acontecendo, porque, gente, não é esperar dia 1º para ver no que vai dar. Já está acontecendo. Contratos estão sendo cancelados. Então, tem casos assim. Uma empresa que vendeu 800 mil toneladas de alguma coisa. 100 mil já foram, as outras 700 mil não vão mais, porque o comprador cancelou. Empresas que o barco já chegou nos Estados Unidos, mas por causa da fila da aduana americana, não conseguiu
entrar ainda, do ponto de vista legal, nos Estados Unidos. Então, tem lá uma operação que é uma zona de livre comércio, mas tem uma fila gigantesca, que é uma operação em que os Estados Unidos reconhecem a entrada, a tarifa passa a ser no dia da entrada do navio, mesmo que o desembaraço aduaneiro ainda não esteja acontecendo. Então, muita gente que já está com o barco lá tentando fazer isso. Tem um custo essa operação. Outros que estão com a barca, com a carga já embarcada e já no caminho, e contratos estão sendo cancelados com a carga já a caminho. Que é mais grave do que isso? Operações de financiamento estão sendo canceladas e rejeitadas, porque as operações estão sendo canceladas. Ora, se o contrato de compra e venda estão sendo cancelados, cadê a garantia? Né? Você perde a garantia. Cadê a garantia? Então, não é que a gente vai esperar o dia 1º de agosto. Já começou. Outras empresas fazendo o quê? Contratando avião para produtos de muito valor agregado, saiu uma fortuna. A pecinha, a máquina e tal, está viajando de primeira classe, quase que como se a gente pudesse dizer isso. Mas, assim, vai sair menos caro, não vou nem dizer mais barato, vai sair menos caro mandar de avião e descer lá já, do que acabar não mandando. Então, as coisas já estão acontecendo, Naka. E é isso que impressiona e preocupa, porque é por isso que há uma pressão, por exemplo, por esses 90 dias. 90 dias vão resolver? Não, não vão. O ideal seria que fosse resolvido antes disso. Entre o ideal e o ótimo, as empresas vão quebrar. Muitas empresas vão quebrar, pequenininhas. As grandes não quebram, porque elas têm margem de manobra e conseguem se virar, inclusive na articulação, né? Mas eu acho que é esse ponto que está fugindo, pelo menos eu vou repetir, porque assim, eu não estou dizendo que o governo não está fazendo, eu estou dizendo que ninguém conseguiu identificar até agora, nem os empresários, nem os consultores, nem a gente, que estamos todo dia falando com todos os envolvidos, ninguém conseguiu identificar até agora qual é a estratégia que está sendo jogada. Parece uma certa letargia, assim, o governo acertou e fez de uma maneira bastante racional, né, ao chamar todos os interessados, conversar com todos eles, abrir ali o diálogo franco com todos, e pareceu, assim, chamar os amigos ali, vou organizar aqui o tabuleiro para a gente jogar. Então, colocou as peças ali direitinho, explicou as regras e tal. Mas vamos começar a jogar. E agora? Né? E agora? Né? E a ação? Não há essa ação. E esta possibilidade, por exemplo, me parece, até do ponto de vista comunicacional, político, se a Alckmin subisse no avião aqui em Brasília, chegasse em Washington, batesse na porta de Trump, de Lutnick, enfim, e não fosse recebido, seria até um argumento do Brasil para dizer... Olha, nós estamos aqui para negociar, num movimento que vai salvar, inclusive, as empresas americanas, vai salvar o consumidor americano, que é um argumento que, inclusive, eles têm usado. Sim. Olha, quem vai sofrer é o consumidor americano e tal. Mas tem uma trava política impedindo esse movimento. E, Thaís, o que você achou do posicionamento ou da reação da iniciativa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que levantou a mão e falou assim, eu vou lá negociar? Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu em ações por alguns crimes e está numa reta final do julgamento, pode ser preso, né? Então, assim, ele não tem nenhum cargo institucional, ele não tem nenhuma credencial para falar pelo Brasil, a não ser ter sido presidente do Brasil, né? Mas, do ponto de vista oficial, ele não tem prerrogativa para fazer isso. É mais uma bravata, talvez uma tentativa de se salvar politicamente, porque o bolsonarismo e os bolsonaristas estão sentindo o erro que cometeram ao comemorar essa maluquice de Donald Trump, a imposição dessas tarifas sob essa condição, sob essa carga política. Então, assim, ele é réu em processos, está respondendo por crimes contra o Estado brasileiro, pode ser preso a qualquer momento, ele não tem titularidade oficial
atual para responder pelo Brasil, ele teria que ser designado como, reconhecidamente, institucionalmente designado como um porta-voz do Estado brasileiro. Isso nunca vai acontecer. Ele é réu, ele está respondendo por processo criminal. Então, de novo, é uma resposta muito mais política, assim, que chega, né, a surpreender, porque é uma negação da realidade, é uma coisa que se sobrepõe aos fatos e à realidade política do Brasil. Thaís, já que você está aqui, eu não posso perder essa oportunidade. Ontem a gente não conversou sobre o IOF. Eu queria te ouvir, depois dessas quase 24 horas da decisão do ministro Alexandre de Moraes, de voltar o IOF como queria mais ou menos o Ministério da Fazenda, né? Eles já estavam contando com esta configuração. E o impacto disso? Como que é o dia, como está sendo o dia seguinte no mundo econômico, com esse sabor salgado, amargo do imposto subindo, da imprevisibilidade, da dúvida sobre até onde vai o imposto que é regulatório, daquele que é arrecadatório, enfim, em que pé está essa confusão? De novo, vou citar uma entrevista que vocês acabaram de fazer aqui no Money, acho que foi até com o Vitor Irajá, com o Pablo Cesário, que é o presidente da Brasca, da Associação Brasileira de Empresas de Capital Aberto, né? E foi engraçado porque ele disse uma coisa que eu falei ontem no WW, né? As pessoas não fazem a menor ideia do que fazer, por exemplo, sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes de que a medida é retroativa, de que as pessoas os contribuintes, veja, o IOF é um imposto pago pelos contribuintes, não é pelas instituições financeiras, elas são apenas uma operação, uma operadora do pagamento desse DARF, né? Que é aquele boletim da Receita. Ninguém sabe exatamente como fazer. Acho que o ponto principal aqui é o ministro Alexandre de Moraes, ele legitimou o desvio de finalidade do IOF, ele deu ao governo uma ferramenta que possibilitou ao governo, num imposto regulatório, dobrar a tarifa do crédito para a pessoa jurídica. O governo dobrou a tarifa do imposto sobre operações financeiras do crédito da pessoa jurídica para as micro, pequenas e médias e grandes empresas. Cada uma com a sua alíquota, mas ambas dobraram, né? Tanto para MEI e simples, quanto para grandes empresas. Então, isso é um aumento de custo gigantesco, vai ajudar o governo a fechar as contas esse ano, vai ajudar o governo a enfrentar o desafio fiscal do ano que vem, mas, como eu tenho dito, o IOF é um imposto ao alcance da mão. E, ao legitimar o desvio de finalidade, esse precedente abre uma forma distorcida de dar aos próximos governos a mesma prerrogativa. Né? A gente é o país todo mundo faz. Né? E a decisão do ministro Alexandre de Moraes, inclusive, ele cita decisões do passado, né, sobre o IOF. Então, assim, olha, está tudo bem, como todo mundo já fez, vamos mais uma vez aí que ajuda. E a cereja do bolo é a insegurança jurídica, né, do Brasil. Eu conversei agora há pouco com a Ana Cláudia Utume, que ela é advogada tributarista, uma das mais reconhecidas no Brasil, porque a Receita Federal soltou uma nota que chamou a atenção, porque, numa primeira vista, a Receita diz assim, olha, não precisa pagar o IOF nesse tempo que a medida ficou suspensa. Né? Mas, na interpretação da Ana Cláudia Utume, a Receita Federal está dispensando apenas as instituições financeiras e as entidades de previdência privada. E ela ainda chama atenção aqui, abrindo aspas, para a nota da Receita Federal, em que a Receita Federal diz assim, a Receita vai avaliar a situação em relação aos contribuintes e vai se manifestar oportunamente, buscando evitar surpresa e insegurança jurídica na aplicação da lei. Então, para as instituições financeiras e para as entidades privadas, não precisa se preocupar com isso. Mas para o contribuinte, aí sim a Receita vai se posicionar nos próximos 30 dias. Então, o que ela está dizendo é, calma, nós vamos entender um jeito aqui de como é que isso vai acontecer, mas essa conta ainda não está óbvio que as pessoas não vão ter que pagar
as empresas e pessoas físicas que fizeram, por exemplo, operação de câmbio, pessoas jurídicas que fizeram operações de crédito, ainda não está claro como isso vai acontecer. Mais cedo a gente conversou com o Zé Márcio Camargo, economista-chefe da Genial, e ele julga ser impossível, esse é o termo que ele usou, por exemplo, numa operação de câmbio. O sujeito vai lá comprar $100 para ir para a Disney. Ele entrou na corretora de câmbio, no balcão, deu o RG, o CPF ali, colocou lá R$560, R$580, recebeu uma nota de $100 e foi embora, nunca mais voltou, gastou com o Mickey esse dinheiro. Como é que esse sujeito vai pagar o IOF majorado? CPF, tem rastro. A Receita Federal vai, busca a operação que ele fez, bate o imposto que ele pagou e em algum momento o DARF vai chegar. Oh, meu Deus. Agora, Thaís, para terminar de verdade, eu sei que eu estou me estendendo muito aqui. Não tem problema. Essa treta do IOF e a decisão do ministro Alexandre de Moraes jogam uma pimenta de novo na relação com o Congresso, né? E aí o Congresso fica bravinho e começa a tomar decisões, fica bravo, né? Não vou fazer chacota aqui não, porque é uma instituição, mas o Congresso fica bravo. Reage, né? Reage politicamente. Politicamente, tomando decisão errada. Então, um toma decisão errada, aí o Congresso vai tomar outra decisão errada, aí porque o outro tomou decisão errada, aí vem o outro toma decisão errada. O Brasil está num ciclo de decisões equivocadas por premissas equivocadas, né? Então, mas quando a gente vai perceber? A primeira conta vai chegar daqui a pouco. Daqui a 30 dias, a Receita Federal começa a dizer como a gente paga o IOF para quem não pagou. Mas outras contas virão. O Armínio Fraga deu uma entrevista uma vez dizendo, né, que há um perigo muito grande nos pequenos erros em que a conta demora para chegar, porque eles vão se acumulando e uma hora a conta chega. Os precatórios, por exemplo, foi uma dessas medidas, apesar dele ter se transformado numa coisa vultuosa, né? Mas o Brasil é viciado nesses pequenos erros que vão se acumulando e a gente vai tentando empilhá-los, né, para fazer uma leitura do quadro geral aqui, mas é apenas mais isso, né? Mais uma rodada de decisões equivocadas que vão se atropelando. Thaís Herédia, obrigado pela conversa, como sempre. Obrigada, Naca. Até amanhã.